E aí, galera, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Tudo bem por aí? Estamos começando mais uma live aqui, eu e Giselinha. Estamos aqui juntos mais uma vez. Vamos falar hoje sobre hábitos e disciplina. Basicamente, hoje é uma ideia, né, que fala de gerar um pouco de conteúdo para vocês, falar de algumas coisas relacionadas a performance, mas sobre uma outra perspectiva, né? Quais são os hábitos das altas performances? O que eles fazem de diferente? Como que a gente desenvolve determinados hábitos? Então, muito daquilo que eu falo no meu treinamento, eu vou hoje estar falando com vocês. Então, eu vou estar compartilhando aqui minha tela e a gente vai estar falando sobre isso, ok? Então, estão todos convidados aí. Boa noite. Deixa eu apresentar minha amiga Giselinha. Vamos lá, Giselinha. Pode falar o seu formal boa noite aí e vamos pro arrebento. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem for ver gravado. E gratidão, né, por mais uma quarta-feira aí estarmos juntos. Maravilha. Como sempre, pessoal, qualquer dúvida, quer participar, se você está vendo gravado, né, teve interesse em alguma coisa, alguma informação que lhe chamou a atenção, manda uma mensagem para a gente que a gente sempre responde. Beleza? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, sem mimimi, mamamá. Vamos direto aqui para o que realmente interessa. Apresentar. Compartilhando tela. Tela cheia. Beleza. Acredito que a grande maioria de vocês estão vendo a minha tela nesse momento. E eu vou começar aqui uma apresentação. Maravilha. Perfeito. Estamos aqui. Eu sempre começo muito parecido, né? Sempre o meu texto é bem parecido em termos daquilo que eu falo e acredito, meio que eu repito sempre. Talvez seja muito mais para que fixe na minha cabeça e fique claro para mim, talvez muito menos do que fique claro para vocês, né? Mas eu sempre digo que o Evoque, né? Quando a gente fala de performance, performance sempre é um olhar, né? Uma forma de ver a mesma coisa, porém de forma diferente. Eu acredito que as coisas não mudam, elas sempre estarão do mesmo jeito, mas a forma com que a gente olha essas coisas é que muda, nosso aprendizado é que muda, né? Deixa aberto também para a Gisele. Gisele, a qualquer momento que você quiser me interromper, por favor, interrompa, faça comentários, faça críticas. Se vê que alguém entrou e que está fazendo alguma pergunta, eu não estou vendo, fica à vontade aí em comentar alguma coisa. Então vamos lá, pessoal. Eu queria começar por uma coisa que alguns de vocês devem conhecer, outros não, mas é uma curva, né, criada ali nos anos 80, né, chamado efeito Dunning-Kruger ou síndrome do impostor. Lembrando que esses dois professores são dos professores de sociologia e eles fizeram uma análise lá dentro do campus, né, do universitário das pessoas que iriam fazer prova, né? Então, analisaram as pessoas que assistiam aula e tinham lá uma prontidão a responder prova versus outras pessoas que estudavam para fazer a prova. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né, que eles analisaram esse efeito. A curva tem mais ou menos esse formato, né? E na linha de baixo aqui você vê conhecimento e experiência. Eu que estou traduzindo um pouco da estrutura deles, né? Então estou chamando isso de o que é o aprendizado? É o conhecimento mais experiência. Então é o conhecimento direcionado, é o conhecimento aplicado. Então, quando você aplica o conhecimento, você tem um aprendizado. Que muitas vezes você tem o conhecimento, mas você não consegue aplicá-lo, então você não consegue experienciá-lo para ver se ele dá certo ou dá errado. Eu vou falar disso de novo em hábito. E do outro lado aqui você tem a confiança, o quanto então você acredita no seu potencial, o quanto você confia na sua capacidade de recordar, na sua memória, alguma coisa assim, né? Então vamos lá. O primeiro momento, né, que é o efeito Dunning-Kruger, se você olhar aqui, você tem aqui embaixo, né, você tem um período, né, de experiência e aprendizado bastante curto e uma confiança muito alta, né?
E Dunning-Kruger vai dar um nome bonitinho, né? Eu vou chamar isso de pico da estupidez, né? Onde você acredita que você é o cara. É muito aqui a gente vê, pessoal, na prática, as pessoas assim, né? Vamos lembrar um pouco da pandemia, né? Que lá na cabeça dos anos 2021 ali, o que surgiu de pessoas, né, especialista na Covid, se a gente olhar, né, guerra da Ucrânia, de repente as pessoas falando da Ucrânia como se conhecesse a Ucrânia há 250 anos, ou seja, com muito pouca informação, a pessoa diz, né, que ela tem muito conhecimento. E a gente vê isso de uma forma bastante recorrente, tá, pessoal? É bastante comum as pessoas terem esse momento. Aí, se eventualmente, né, você continua ainda, sei lá, pesquisando, lendo alguma coisa, você vai para o segundo momento aqui, né, onde a sua confiança cai bastante, porém sua experiência, seu aprendizado, ele decorre no tempo. Então você continua lendo, pesquisando e falando sobre o assunto, e aí aquele momento você fala, opa, tem alguma coisa aqui, né? Não é bem assim que as coisas são. E aí você cai, né, nessa valeta aqui, né? Que eu chamo ela de Eu Sou um Zé Ruela, né? Que é aquele momento que você fala, uau, eu estudo isso tanto tempo, eu leio isso tanto tempo, e agora eu descobri que não sei absolutamente nada. É um pouco de Platão, né? Quando Platão vai dizer lá, né? A única coisa que sei é que nada sei. Né? Então é esse momento. Então aqui talvez sejam os 3 momentos mais importantes, né, da curva deles, talvez esse primeiro momento aí de pico da estupidez, e aí você vai para outros 2 momentos, né, que olha, estou estudando, então você vê que ali o seu aprendizado aumentou bastante, sua confiança caiu, agora sua confiança começa a retornar. Se você olhar um gráfico de aprendizado normal, ele segue mais ou menos essa curva. Então você percebe que o efeito Dunning-Kruger, no tempo, ele se assemelha ao que nós chamamos de curva de aprendizado normal, que é, à medida que eu vou aprendendo, né, sobre algum tema, algum assunto, alguma coisa, eu vou evoluindo meu conhecimento e a confiança vai aumentando. Então, no tempo, a confiança aumenta. E aqui fica bem claro, né, que o grande sacado do efeito Dunning-Kruger, talvez por conta das redes sociais, por conta de WhatsApp, por conta de TikTok, YouTube, com bem pouca informação, as pessoas acredito que detêm bastante conhecimento. Um exemplo bem claro disso, né? Hoje a gente consegue ver no YouTube pessoas dando curso de IA avançada. Né? A IA surgiu aí, né, na década de 40, mas realmente teve esse boom a partir de 2022, né, por conta do ChatGPT, mas hoje, passado aí 2 anos, né, de novembro de 2022 agora a 25, as pessoas já estão dando curso de IA avançada. O próprio Sam Altman, né, ele mesmo, né, diz que ainda há muito por vir sobre a inteligência artificial. Isso ficou tão fácil que pouco tempo atrás a gente viu aí, né, o DeepSeek surgindo, né, ou o Owen 2.5, da Alibaba, e a gente vê modelos, né, de inteligência artificial infinitamente mais baratos, né, tendo performance bastante alta. Então, eu acho que quando a gente vai falar de performance, vai falar de habilidade, acho que a gente passa por esse momento aqui. E aí, pessoal, eu queria começar daqui, né? Essa nossa discussão de hoje é uma coisa um tanto quanto aula, mas se vocês quiserem participar, quer dizer, se vocês quiserem não, é um convite à participação de vocês, é bastante relevante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o ser humano, né, ele é considerado um ser gregário, né, um ser que gosta de andar em grupo, por característica humana. O ser humano só criou as sociedades, os grupos, a partir do momento que ele começou a se coletivizar o número que se tem aí, algo 3.500 anos atrás. O ser humano, né, que é o tempo que aproximadamente ele está na Terra, ele só começou a se desenvolver há pouco mais de 2 milhões de anos, desses 350 mil, porque ele começou a se agrupar em povos. Semelhante muito ao que a gente vê no mundo animal, né? Os animais têm uma tendência natural de andar em grupos, né? O grupo se protege, o grupo tem mais facilidade para encontrar alimentos, né? Os grupos têm mais facilidade para se deslocar, e o ser humano é muito parecido com isso, né? Então, nós, por mais que algumas pessoas digam, né? Eu gosto de ficar isolado, eu gosto de ficar quieto no meu mundo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas o ser humano é gregário, né? E aí a primeira pergunta, né? Já que a gente sabe que o ser humano é gregário, né?
O que é melhor, né? Se é que dá para a gente definir o que é melhor, né? Grupo ou equipe? Todas as vezes, né? 90% das vezes que eu faço a pergunta em sala de aula, existe uma característica natural das pessoas falar, não existe melhor, não existe pior, né? Mas a gente sabe, né, que todo mundo usa essa frase porque ninguém gosta de assumir um lado. Mas as pessoas, em linhas gerais, né, você pode perceber nas empresas, na estrutura, falar nossa equipe, nossa equipe, nossa equipe. Raramente a gente usa a palavra grupo na empresa, né? Nossa equipe de vendas, nossa equipe de produto, nossa equipe de sistema. Então, em linhas gerais, as pessoas sempre vão ter uma tendência muito maior de trabalhar em equipe, né? Gostam de trabalhar em equipe, gosta de ser equipe. Mas a pergunta que se faz é, qual é a diferença entre grupo e equipe e se existe diferença entre grupos e equipes? Por que é importante esse conteúdo quando a gente vai falar de performance? Nós temos que entender em performance individual, performance de grupo e performance de equipe. São três variáveis aí que a gente precisa entender, até mesmo como um gestor, né? Será que na tua empresa é melhor você ter grupos ou é melhor você ter equipe? É melhor que você tenha um grupo de auditoria ou uma equipe de auditoria? Será que é melhor você ter um grupo de vendas, né, um grupo de desenvolvimento ou uma equipe de desenvolvimento? Então, vamos discutir um pouco sobre isso e falar sobre isso daí. Em linhas gerais, eu acredito, todos os estudos que nós temos, né, eles vão falar da Revolução Francesa, que foi a primeira vez na sociedade que grupos tiveram o mesmo atuação, né? Então, a Revolução Francesa ela vai ser um marco, principalmente para a psicologia que vai estudar grupos, tá? Então, existe uma área de psicologia chamada psicologia das massas, né? Que vai estudar essa característica do ser humano quando o ser humano se agrupa, né? Ele perde, existe uma curiosidade do ser humano, toda vez que o ser humano cria grupos, ele perde a sua individualidade e assume um padrão coletivo. Isso é bastante comum, né, que o indivíduo vai abrir mão da característica dele de individual, de indivíduo, e ele vai, a partir de um determinado momento, ele vai responder como se ele fosse o todo. Né? Então, se o grupo tiver determinadas regras, mesmo que ele não concorde com as regras, ele vai seguir. Se o grupo tiver determinadas posturas, a fazer determinadas coisas, mesmo que não esteja muito alinhado com os valores dele, ele vai seguir. Né? Porque uma característica social, uma característica. Isso vai se falar muito nesse contexto, né, da psicologia, chamada psicologia das massas, né, que hoje, depois evoluindo, o conceito vira psicologia social, né, que é como você entende o grupo de pessoas trabalhando. E todos os estudos de psicologia vão começar a partir da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é um marco fundamental para isso. Quando eu pergunto para as pessoas o que é um grupo e qual é a diferença de grupo e equipe, em linhas gerais, as pessoas sempre usam a mesma definição, que grupo são várias pessoas juntas, né? Grupos são várias pessoas juntas com o mesmo objetivo. A partir do momento que você tem várias pessoas juntas e elas compartilham do mesmo objetivo, então você vai ter um grupo. E aí, se isso é uma verdade, quando você vai num cinema, automaticamente existe um grupo de pessoas em cinema, porque está todo mundo junto e todos ali têm o mesmo objetivo, assistir um filme. Então, acabamos de construir o nosso primeiro grupo, né? Grupo do cinema ou grupo do teatro, né? E todo mundo sabe que isso não é uma verdade, né? Então, não é simplesmente, né, que você tem um grupo de pessoas e um objetivo. Você precisa de uma coisa super importante ali que chama-se vínculo. Então, ser um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, a partir do momento que você cria um vínculo com aquelas pessoas, né, essas pessoas foram vinculadas por alguma ação ou característica, a partir dali você cria um grupo. Então, são três variáveis para você ter um grupo: vínculo, objetivo e quantidade de pessoas, né? E aí a gente volta naquela história: é melhor grupo ou é melhor equipe? Né? Então vamos questionar um pouquinho. É muito comum, bastante comum, que as empresas, né, quando elas falam de grupos e elas falam de características humanas, elas falarem uma frase assim, né? Você faz parte da nossa família. Então a empresa utiliza muita palavra. Nós não somos uma empresa, aqui nós somos uma família.
Por quê? Porque o grupo social mais importante que existe para o ser humano chama-se grupo familiar. Normalmente é centralizado entre pai, mãe e filho, ou pai, mãe e filhos, né? É o grupo mais importante que o ser humano entende, né? Que é ele é responsável por algo menor do que ele, né? Que é um outro ser humano que depende dele. Então, assim, existe a mulher ali como arrimo, existe o homem ali e existe a criança, né? Então, esse conceito de grupo familiar, ele surge a partir dessa premissa básica e simples. Por isso que as empresas, né, gostam muito de falar assim: você é da minha família, você é da nossa família, venha para a minha família, nós aqui somos uma família. Por quê? Esse som, esse conceito, essa estrutura remete você a um grupo íntimo, que eles são chamados de grupos primários, né? É o teu elo mais próximo. Lembra em comunicação, conceito de comunicação que existe, né? A comunicação privada, a comunicação social, a comunicação pública, é o mesmo conceito aqui. E aí, evoluindo, nós vamos ter um outro tipo de grupo, né? Que são os grupos secundários, né? Grupos secundários normalmente são aqueles grupos feitos, grupos em escola, né? Grupos de igreja, grupos de estudo, são chamados de grupos de classe, né? Tem classes desses grupos, vão ter classe. Tanto é que esses grupos são infinitamente importantes porque eles constituem uma identidade, eles vão dar identidade às pessoas. Tanto é que existe o grêmio estudantil, existe as fraternidades, né, que elas criam. Então, assim, eu tenho um grupo da igreja, tanto é que quando eu tenho um grupo da igreja, eu talvez não beba, eu não fale palavrão, eu não discuta, eu tenho uma postura completamente diferente, né? Grupos religiosos, grupos do Rotary, né? Então, esses grupos, eles têm um papel e uma responsabilidade muito grande em termos de como a gente constitui. Então, são chamados de grupos secundários, né? Mas eles são os grupos talvez mais importantes porque eles são responsáveis por normalmente moldar o caráter das pessoas e as características dela. E aí, numa evolução nessa linha, você consegue, a partir daí, você ter uma coisa chamada equipe, né? Então, existe uma característica interessante que para você ter um grupo, para você ter uma equipe, primeiro você tem que ter um grupo. Não há uma passagem direta, né? Junta 5 pessoas e bum, elas viram uma equipe. Porque tem que ter uma característica, o grupo, ele vai ter que cada indivíduo é responsável pela sua atividade e já na equipe isso muda, né? A soma das habilidades da equipe é que cria a sinergia da equipe. Então, vamos só fazer uma comparação bem simples aqui, né? É muito comum a gente ter uma coisa chamada grupo musical e equipe de futebol. Por que no grupo musical é chamado grupo e na equipe de futebol é chamado de equipe? Você pode chamar de equipe musical se você quiser, mas não que o conceito, ou o contexto, ou a regra seja exatamente igual. Em termos de definição, você vai perceber que o grupo musical, você tem um baixista, você tem um tecladista, você tem lá um cara da guitarra. Eles podem até tocar outros instrumentos, mas não tão bem quanto o principal. Já no futebol não há muito dessa distinção, porque no futebol há uma coesão, há uma coerência entre as habilidades. Vai ficar um pouco mais claro quando eu ir falando um pouco mais para frente. Voltando aos grupos, né, as principais características que tornam os grupos bastante relevantes, né, são as dinâmicas ao qual os grupos instituem, como, por exemplo, os padrões, né? É muito importante para um grupo ele ditar padrões e ditar determinadas regras. Talvez um ou outro de vocês aí, em algum momento da vida, tenha feito um trabalho acadêmico, um trabalho escolar, onde tinha essa definição de vamos fazer um TCC, e vamos fazer um TCC em grupo, vamos fazer um trabalho e vamos fazer um trabalho em grupo. É muito comum que um grupo de estudo, cada um tenha um papel dentro do grupo. Uma pessoa faz isso, uma pessoa faz aquilo, uma pessoa faz aquilo lá. E uma das queixas mais comuns em trabalho de grupo é que cada um faz a sua parte, mas tem que ter uma pessoa que teria que ter o papel de integrar tudo isso daí, de juntar tudo isso. E para ela juntar tudo isso,
para ela gera um esforço muito grande. Então, quando você vê normalmente os grupos, acontece uma coisa interessante em trabalho de grupo, principalmente trabalho de escola, porque o trabalho vira realmente um Frankenstein, né? Você vê que existe todas as partes, mas as partes não se falam, né? Elas não estão conectadas. Então você tem um texto e você vê claramente cisões ou rupturas ou quebras na linha do texto, né? Então você vê que ali uma determinada parte do texto segue uma linha, segue uma estrutura, segue um linguajar, segue um idioma, e em um dado momento isso quebra, há uma ruptura nisso. Por quê? É uma segunda pessoa fazendo e a dialética que ela usou, a estrutura linguística que ela usou, a forma que ela usou para escrever, não é uma escritura linear, não tem aquela linearidade que você viu no início do texto. Então, isso é uma característica muito forte nos grupos, né? Os papéis são claramente definidos, já diferentemente de numa música, né? Que aí por isso que a gente tem o jazz, né? Que cada um tocando a sua parte, há uma sincronicidade naquilo, né? Então, cada um toca parte do instrumento, mas a música é a que vai sincronizar, diferente de um texto que não segue a mesma lógica de uma música que tem o mesmo vertical, né? Então, isso é um detalhe interessante, né? E dentro disso, né, como que você motiva os grupos, né? Como que os grupos são motivados. Normalmente, o grupo ele tem uma característica muito importante, talvez que me chama mais atenção, que uma regra de grupo é que todo grupo tem que ter um líder, né? Diferente de equipe. A liderança na equipe, ela é uma liderança muito situacional e muito momentânea e muito participativa. Já no grupo, vocês podem perceber que quase todas as bandas de rock, bandas de musical, grupos e tudo mais, vocês vão perceber que sempre tem um líder, o dono da banda, o chefe, o responsável, o que vai, o que assina contrato, o que dá o ritmo das músicas, o que fala que vai ser assim, o que fala que vai ser assado. Às vezes ocorrem decisões que a gente bem vê em vários grupos e bandas acontecendo isso, bastante comum, mas é importante, uma característica bastante relevante para os grupos, né? Que é essa coisa que o grupo obrigatoriamente ele vai ter uma liderança. Entretanto, as equipes também têm, mas não é uma característica obrigatória, né? O líder normalmente numa equipe ele tem um papel muito mais motivacional do que de orientação, né? Ele tem muito mais um papel de criar sinergia, de acolher, de unificar as pessoas, do que realmente dar um ritmo, dar um tom, dar um direcionamento, né? Então, essa é uma diferença e uma característica muito relevante. E daí, finalizando aqui, né? Então, estou trazendo aqui só um contexto de uma banda musical, mostrando aí que cada um tem o seu papel claramente definido, né? Não há, durante um espetáculo, um show, você não vê as pessoas trocando de posição, né, de uma forma natural e simples. Se a gente pegar, por exemplo, ciclismo, né, de alta velocidade, você vai perceber que durante as voltas, né, que eles vão dando numa pista, cada hora um assume a liderança para manter o ritmo da equipe, né? Então, se você perguntar quem é o líder ali, ou quem é o vocalista, ou quem é o mais importante, quem é o menos importante, você provavelmente não saberia, porque todos eles estão desempenhando o mesmo papel. Quando você olha numa banda, fica muito claro quem é o vocalista, fica muito claro quem é o baixista, fica muito claro quem é o tecladista, e eles mantêm quase que 90% de todo o tempo, cada um dentro do seu papel. Tá? Ainda não chegamos no contexto qual que é melhor e qual que é pior. Por enquanto, a gente só está entendendo a diferença entre um e outro. Tudo bem? Para a gente falar um pouquinho de equipe, a gente vai entrar num contexto bem legal. Quando eu desenvolvi o Evoque, lá em 2015, né, o modelo de Tuchman, que é esse modelo que vocês estão vendo na tela, ele foi bastante relevante para mim para explicar como que as equipes se formavam, né, como que surge uma equipe e quais são as características, né, que você vai ter de uma equipe sendo desenvolvida. Então, o Tuchman, né, ele traz esse conceito, estamos falando de um conceito de 1965, né? E essa última palavra, né, a journey, né, que é a última palavra que tem ali,
essa palavra ela só vai aparecer, surgir, né? Jansen vai adicionar esse conceito lá em 77. Ele vai pegar o mesmo trabalho de Tuckman, né? E a Jansen adiciona, então, essa palavra journey, né? Que é quando esse regret, esse final de processo. Então, Tuckman termina nos estudos deles ali no performance, no desempenho, enquanto que Jansen percebe que depois do desempenho havia uma outra coisa que aconteceria ali. Tá bom. Vamos entender esse primeiro momento, né? E para a gente explicar esse desenho do Tuckman, eu vou explicar ele de uma outra forma para vocês. Deixa eu ver se eu acho facilmente aqui. Peraí. Opa, tá fora de ordem. Deixa eu pegar aqui um outro desenho que depois que eu acho que fica mais fácil para explicar essa estrutura do Tuckman aqui. Pelo menos, para mim, ela é um pouco mais fácil explicando dessa forma. Tá? Então, como se forma uma equipe, né? Então, você tem ali o mesmo conceito, tá? Eu só estou redesenhando o conceito já existente, não estou reescrevendo nem mudando, tá? Só para que a gente fique aí na mesma página. De um lado, você tem a palavra conflito, né? Esse conflito, não olhe esse conflito como positivo e negativo, simplesmente olhe como uma divergência, né? Pontos de vista diferentes ocorrendo ali. E o tempo. No primeiro momento, né? Então, lembre-se, tá? Só para a gente repisar aí o conceito, deixa eu só voltar aqui o slide aqui. Só para a gente aí não perder o conceito, eu estou aqui no conceito de Tuckman, né? E estou simplesmente fazendo a form, storm, norm, performance, journey. Estou pegando o mesmo conceito e reescrevendo ele de uma outra forma, tá? Usando as mesmas palavras. No primeiro momento aqui, você tem a formação da equipe, né? E o que acontece na formação da equipe? Aquele primeiro momento, né, que as pessoas estão se aglomerando, estão se juntando para chegar a alguma conclusão. Nesse primeiro momento, é muito comum, veja, o tempo e o quanto de conflito, tá? Essa quantidade de conflito aqui. Então, essa é a minha barra máxima de conflito. Aqui eu tenho metade de conflito. Então, no primeiro momento da formação, quando a equipe se junta pela primeira vez ali, ela entra no momento de defesa, tá? As pessoas estão se testando, tá? Cada um está querendo conhecer um pouquinho mais do outro. Esse é o primeiro momento da equipe. No segundo momento, você vai para o confronto, que é quando há uma atividade a ser feita, há um trabalho ou um exercício, uma dinâmica, algo para ser feito, e aí o conflito sobe bastante e ocorre o confronto. Por quê? É o momento que eu quero fazer de um jeito e você quer fazer de outro jeito. O teu jeito é melhor do que o meu jeito. E surge uma outra terceira pessoa dizendo que o jeito dela é mais rápido. Outro surge dizendo que o jeito dele é mais barato. E rola essa discussão. Percebe que isso vai durar um tempo, né? Então a gente tem um eixo de tempo aqui, um conflito bastante alto ali. Perfeito. E vencida essa etapa, né? Se a gente conseguir passar por essa etapa, a gente vai para a etapa dos acordos, né? Por que acontecem os acordos? Porque alguém está olhando que está se passando muito tempo, a gente tem uma entrega para fazer, tem uma obrigatoriedade ou contratual, ou temporal, ou tem que fazer até sexta-feira, ou tem que entregar até segunda, ou tem que ficar pronto, senão o cliente não paga, qualquer conceito desse. Então começamos a fazer os acordos, né? É aquele momento que eu cedo um pouco, você cede um pouco. Percebe que aí no momento o conflito cai um pouquinho e os acordos começam a ocorrer. Se os acordos forem positivos e as coisas ocorrerem no tempo perfeito, maravilhosamente bem, a gente vai lá para o desempenho, ou seja, momento de confiança. Percebe que agora o conflito é baixíssimo, né? E a gente está no momento de confiança que a gente está desempenhando alguma coisa aqui, ou seja, nós estamos executando, nós estamos fazendo, né? Então, por isso que Tuckman vai chamar isso de performing, né? Que é o momento que você executa. Percebe? E aqui acabaria o momento de Tuckman, né? Tuckman, para ele, durante o desempenho aqui, desempenhamos, entregamos, acabou. Entretanto, Jensen percebeu que algumas equipes, né, ao final de determinados trabalhos, se sentiam muito gratificadas, né? Acharam que tiveram um excelente trabalho, foi muito feliz, foi muito bom. E aí, quando esse momento acabava, né, e chegava no momento chamado de dispersão ou desmobilizar a equipe, havia um senso da equipe de perda, né, de, poxa, acabou, foi tão bom esse período que a gente trabalhou junto, nossa, foi um projeto tão maravilhoso,
né? Aprendi muito, cresci muito, me desenvolvi muito, então havia esse momento de desmobilizar a equipe, né? Só que o detalhe importante, que aí é onde entra o meu estudo, e eu adiciono informações disso daí, que é exatamente as equipes de alta performance e as equipes de baixa performance, né? Um detalhe importante, se você perceber, existe uma curva natural aqui, uma curva normal, aonde eu começo ali na defesa, vou num pico mais alto de conflito e depois desço até praticamente conflito zero, né? Quando um trabalho ele segue esta curva, né, no tempo, onde na menor parte do tempo, né, você tem o conflito se concentra na primeira parte, mas a partir dali, nos primeiros 20%, eu tenho uma concentração de conflito, mas eu tenho que o conflito ele vai se dissolvendo no tempo, ele vai diluindo, nós vamos ter uma equipe de alta performance, tá? Entretanto, se a curva fizer o contrário, que é muito curioso isso, o que significa, no momento do conflito, eu vou simplesmente pressionar a minha equipe ou por um prazo, ou uma data, ou uma entrega forçada, ou um tem que, ou eu vou pegar meu crachá e colocar em cima da mesa e eu vou querer aplacar o conflito na força. E aí, os meus acordos também são acordos ruins, e aí você vai perceber que no desempenho o conflito está alto. Ou seja, aquele momento quando você está desempenhando e as pessoas começam a falar, eu não avisei, eu falei que ia dar errado, eu sabia que ia dar errado, eu sabia que isso não ia acontecer. E o conflito tende a subir, e lá no final, na desmobilização, você está percebendo que o conflito está altíssimo. É aquele momento que a equipe termina o projeto, ou termina aquela ação, aquela atividade, e fala, graças a Deus isso acabou, não aguentava mais esse inferno, isso foi, né, isso me esgotou, isso me cansou, isso foi a pior coisa que eu podia fazer, blá, 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 blá. Então, essa é uma característica da baixa performance, né? Só que o mais importante, por isso que eu brinco muito com a palavra desempenho, você não perde o projeto ou você não perde a ação durante o desempenho. As pessoas acreditam que o problema ocorre no desempenho, mas não. O problema aconteceu bem antes. O problema aconteceu aqui entre formação e conflito. Foi aquele momento que você não entendeu as características da equipe e, por não entender as características da equipe, você permitiu que isso ocorresse. E aí o que vai acontecer? Você vai aplacar, você vai forçar esse conflito, as pessoas vão ficar com aquilo dentro delas, elas não vão ter como colocar ou questionar ou ser ouvidas, e isso vai acontecer só durante o desempenho, que é o momento que você vai ter as equipes de baixa performance. O mais importante aqui, veja, tanto na equipe de alta performance como na equipe de baixa performance, o produto ou o serviço é entregue ao final. Só que o custo de entrega é maior do que o outro. Esse custo de entrega normalmente é um custo de entrega emocional. A carga emocional de conflito é muito maior nas equipes de baixa performance do que nas equipes de alta performance, ok? Dando sequência, então, né? Sou grupo porque não sou equipe. Por quê? Falta de respeito e falta de confiança. Né? Então, algumas vezes as equipes elas não conseguem evoluir exatamente por isso, né? Falta aquele comprometimento de uma pessoa com a outra, falta eu confiar uma pessoa na outra. As equipes, os grupos, quando se comparado à equipe, eles tendem a evitar conflitos. Eles acreditam que se eu não discutir, a gente vai mais rápido e resolve esse problema. Então, o grupo, quando você está num grupo, vai fazer um trabalho, um TCC, um grupo de escola, um grupo de igreja, que alguém te pede uma atividade que você não está muito confortável com ela, mas você não quer discutir, você fala, vou fazer. O baixo comprometimento, e aqui esse comprometimento é com a atividade e com as pessoas. Você pode estar até comprometido com o papel que você vai fazer, mas você não está comprometido com a entrega, você não está comprometido com a data, você não está comprometido com a razão daquilo ser feito, né? Você vai evitar responsabilidade. Se no final alguma coisa desse der errado, você vai falar assim, mas eu precisava de tal coisa, mas aconteceu tal coisa. Você vai responsabilizar o contexto da situação. E por último, né, falha no engajamento e disponibilidade. Então aqui a palavra disponibilidade, né, que o Patrick vai adicionar aqui, num estudo chamado Desafio das Equipes, ele vai falar desse engajamento, que é esse comprometimento que as pessoas têm, e essa disponibilidade, ou quanto você está disposto a. Você vai perceber que os grupos têm uma disponibilidade infinitamente baixa.
tá? É uma característica do grupo que o grupo sempre vai ter disponibilidade baixa. As pessoas, quando trabalham em grupo, elas têm uma tendência natural de sempre escolher qualquer outra coisa em detrimento àquela entrega ou aquela responsabilidade, tá? E aí, né, trazendo um pouquinho de contextos aqui, como, por exemplo, né, equipes de futebol, acho que muitos de vocês aí familiarizado, né, com o conceito aí de time, né? Então ali você tem lá jogadores de um lado, jogadores do outro, e então quando a gente vai chamar isso de equipes, né? No caso do futebol, você tem lá a equipe de ataque, a equipe de defesa. Normalmente o time de futebol se fecha mais ou menos nisso, né? Em ataque e defesa, mesmo a gente tendo ali lateral esquerdo, lateral direito, né? Outros modelos de equipe também que a gente vai ter são essas equipes de jogos indoor, né? E uma das equipes que eu mais admiro, né, que eu acho bastante interessante, são essas equipes, né, esqueci o nome desse futebol, mas esqueci o nome dessa modalidade agora. Mas quando você tem aquela primeira formação, né, essa formação que eles estão fazendo, que eles estão todos atracados ali, você percebe que os jogadores de um lado estão atracados e outros jogadores do outro lado estão atracados, e o rapaz ali no meio vai soltar a bola, né? Essa formação, ela até tem um nome, né, numa metodologia ágil chamada de Scrum, né? Tem uma curiosidade daí. E aí, uma coisa que eu vou trazer, né, é a diferença e as características de equipe, né? Então, as equipes de alta performance e as equipes mesmo a equipe de alta performance, elas vão ter estilos diferentes, né? Então, aqui eu trago uma equipe da SWAT, aqui eu trago uma equipe de natação, e aqui eu trago uma equipe de futebol de salão, né? Todas essas três equipes, elas têm alta performance, mas são estilos de performar bastante diferentes, né? Quando você pega uma equipe da SWAT, você vai perceber ali que a forma, né, com que eles se distribuem, o papel que cada um tem, você tem lá uma pessoa que atira muito bem, uma pessoa que tem combate muito bem, uma pessoa que administra a bomba muito bem, mas eles trabalham com uma coesão, uma forma, né, de inteligência. Existe uma inteligência coletiva muito grande nesse tipo de grupo, né? Esses grupos, para mim, tem do que eu chamo dos grupos cognitivos. Ali embaixo a gente vai ter um time de futebol, né? Vamos chamar aquilo de um racha mesmo de futebol, né? E você vai perceber que ali, por exemplo, no futebol de salão, não tem as posições fixas, né? Não é a pessoa que ataca só ataca, a pessoa que defende só defende. Todos eles jogam em todas as posições e eles se posicionam de acordo com o jogo. Então, se você tem um time que ataca de uma forma diferente, a pessoa que fica na defesa ela vai para o ataque, a pessoa que está no ataque vai para a defesa, o time vai se autoagrupando, vai se autoajustando à medida que o jogo ocorre, né? Então eu vou chamar essas equipes de equipes relacionais, né? Que elas entendem a relação do ambiente. E aqui nós temos aqui, né, natação, esporte olímpico, né? Todo mundo deve lembrar aqui do ano do Phelps, que ele ganhou todas as medalhas do mundo lá. Mas o detalhe daqui, você vai perceber que todos eles são nadadores, todos eles nadam muito bem, mas a grande sacada desse time aqui é quando ele vai lá no nado de revezamento, né? Que assim, cada um nada um estilo muito bem, né? Então, essa equipe aqui, eu vou chamar esse modelo, né, de equipe socioemocional, né? Que elas têm uma característica de abordagem um pouco diferente para resolver os problemas. Então, são dessas três equipes que eu vou falar. Todas as equipes, né, têm performance, ou média, baixa ou alta, mas todas as equipes têm performance, né? E aí a gente tem aquelas equipes, né? As equipes de alto desempenho, né? Que a gente tanto fala. Então, eu pego ali a equipe de vôlei, que a gente tem até um líbero, né? Que eu acho bem legal essa modalidade. O próprio futebol de salão ali, que a gente vai lembrar um pouquinho ali do Falcão, né? O Dream Team do basquete americano. E eu trago duas pessoas, né? E como que duas pessoas é uma equipe, simplesmente para eu trazer o conceito de desempenho para vocês, né? Aqui, quando a gente vai falar de dois jogadores aqui, vocês vão perceber que no vôlei de praia tem uma estratégia do vôlei de praia, dito até por alguns jogadores, que eles jogam de uma forma muito estratégica, né? Mesmo sendo duas pessoas, o comportamento deles, a ocupação deles de uma quadra é como se fosse um time completo, né? Então, eles jogam de forma estratégica para a bola ir num lugar onde não tem um jogador, mas o jogador estará lá no momento. Então, é como se fossem dois jogadores em quadra que se transformassem em quatro
jogadores em simultâneo. O exemplo que eu dei há pouco, né, do time de uma equipe de bicicleta, então aqui chama bem atenção, ali você tem 4 bikers, né, e provavelmente em alguns momentos o último bike vem, são 5, né, ao todo, o último bike vem para frente, o primeiro vai lá como o último, para eles se manterem sempre uma alta velocidade. Então, a partir do momento que o primeiro começa a ter o maior cansaço, porque ele é o primeiro e está tendo uma resistência de ar maior, ele abre espaço para o segundo, que tem está ali um pouco mais, teoricamente, um pouco mais descansado, ele vai para o último, que aí, ou seja, ele vai pegar toda uma galera correndo na frente dele, então a resistência do ar que ele vai ter é bem menor, né, que tem várias pessoas pedalando na frente dele, que teoricamente, né, dá esse tempo para ele de recuperação até ele voltar. E aí é o conceito que a gente tenta trazer para dentro das empresas de equipe, né? Quando algumas pessoas se revezam na liderança, quando algumas pessoas se revezam no projeto, quando algumas pessoas se revezam na responsabilidade, né? E como que ocorre essa troca, como que ocorre essa troca de bastão. Então é isso que a gente procura, né? Testar, treinar e capacitar as pessoas para que elas entendam como isso se dá. Então, a partir do momento que a equipe tem esse entendimento, ela consegue fazer esse revezamento de uma forma mais dinâmica, né? E qual é a diferença da palavra, né? Baixa performance para alta performance, tá? Só para a gente entender aqui, baixa performance é diferente de baixo desempenho. Baixa performance é entregar, mas entregar com muito esforço. Você entrega, mas o esforço humano é muito grande para isso, tá? Então, o que acontece nas equipes de baixa performance? Elas têm foco na tarefa e foco no esforço. É quando você pergunta para alguém da tua equipe assim, fulano, mas eu preciso disso para sexta-feira. A pessoa vai dizer, eu, sozinho, ninguém vai me ajudar, por que eu tenho que fazer isso? Visão desassociada. Muitas vezes ele não entende o papel dele no contexto. Baixa criatividade. Esse, para mim, é um dos problemas mais sérios que eu vou tentar resolver. Porque não adianta eu contratar uma pessoa e ela virar para mim e falar, como eu faço isso? Cara, se eu te contratei, é porque eu te contratei pelo como, não pelo quê. Então, é uma preocupação muito grande. Sem comprometimento, aquela pessoa que ao final do jogo vai reclamar. E para mim, né, dentro do meu estudo, eu vou chamar isso de a equipe de baixa performance. Ela tem baixa performance porque ela tem falta de competência, seja hard ou seja soft skill, mas ela tem baixa competência. Né? A competência dela em lidar com a atividade é muito baixa. Então, uma pessoa que está no lugar errado, fazendo uma coisa errada, que ela não tem todas as competências, seja as competências hard ou seja as competências soft. Então, por conta disso, ela vai ter uma baixa performance. O contrário disso é a equipe de alta performance. A equipe de alta performance é uma equipe motivada, que um motiva o outro. É uma equipe que a soma das variáveis, a famosa sinergia, ela aumenta a potencialidade, aquele momento que 1 mais 1 é igual a 3. Né? Tem uma soma muito grande de competências, então a minha competência somada com a competência de outro potencializa ainda mais a competência, ou uma falta minha é suplantada por outra pessoa. Alta flexibilidade cognitiva, uma das principais características, né, das equipes de alta performance é realmente entender o contexto, né, de cada um entende como que o jogo é jogado, e para mim, a coisa mais relevante que tem nas equipes de alta performance é que elas mudam o ambiente. Elas saem de um ambiente hostil para um ambiente gratificante. As pessoas gostam de trabalhar em equipe, né? E aí aquela minha pergunta, né? Porque que eu até coloquei há pouquinho minutos atrás, né? Sou grupo porque eu não sou equipe, exatamente por isso, porque falta respeito, confiança e tudo mais. E aí, dentro dessa linha, finalizando essa linha de explicando claramente que a performance entre grupos e equipes, a função performance, por assim dizer, né? Então, ela é um conceito matemático bastante simples de entender, não é nada de outro planeta, né? Então, como é que a gente desenvolve a performance e como é que a performance surge, né? É definida por um conjunto de conhecimentos, esse C maiúsculo, mais habilidades comportamentais diversificadas, então não adianta ter simplesmente habilidades, mas habilidades diversificadas, um conjunto de habilidades, que eu vou chamar isso de essential skill, eu vou chamar de habilidades específicas do Evoque, são as 12 habilidades, então eu tenho um conjunto, tenho um conhecimento, e aí eu tenho essas habilidades diversificadas. Então não adianta você ter baixa competência, pouca competência, que não vai ter performance. Somado a esses dois,
né, você leva isso tudo, esse serzinho pequeno, né, a uma consciência. Então, você tem uma consciência do que você está fazendo, um entendimento ampliado daquilo ali, conjunto de habilidades que você tem. Tudo isso, né, direcionado ali para o seu propósito, esse P, né? Esse propósito teu ele pode ser pessoal, organizacional, mas está direcionado para o seu propósito. E para que tudo isso funcione, você tem que ter processos estruturados, que é o que a gente vai explicar agora, que são as habilidades e como a gente desenvolve a alta performance, né? Então, para que conhecimento e habilidade, né, chegue em algum lugar, eu tenho que ter processos estruturados. Então, essa é a fórmula, né, que eu defendi essa fórmula dentro do meu doutorado. E aí, para que essa mágica ocorra, né, para que toda essa mágica possa ser possível de acontecer, uma das principais coisas, né, é o trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, né? Até Martin Luther King, né, trouxe um conceito bem interessante dentro do conceito dele, né, que é instigar pessoas, através, né, desse fomento, dessa discussão, estimular as pessoas a elas pensarem, trabalharem. Então, essa coisa do trabalhar junto, e aí entender um conceito bem interessante, né, que pelo menos para mim ele é muito importante, que investir, né, em educação de equipe, investir na educação dessa equipe, para que as pessoas trabalhem mais alinhadas, trabalhem um com o outro, né? E um detalhe muito interessante, e aí a gente já entra um pouquinho do ChatGPT, né, o ChatGPT da vida, que é fazer perguntas erradas. É muito comum a gente querer desenvolver alguma coisa, só que a gente não sabe as perguntas que devem ser feitas, né? Então, você está trabalhando em equipe, você está trabalhando em grupo, e a gente erra muito nas perguntas, porque a gente tem um hábito muito normal de fazer o que nós chamamos de perguntas fechadas, né? Que é quando eu quero direcionar que o pensamento da pessoa siga um racional que, para mim, é um racional que faz sentido. Então, a gente tem uma tendência natural aí de fazer perguntas fechadas. Tanto é que esse é um dos problemas mais sérios, do meu ponto de vista, do ChatGPT hoje, né? Porque a maioria das pessoas tem dificuldade, né, em utilizar o ChatGPT por conta disso, por conta de que não entende muito de prompt, né? Tem dificuldade em descrever os prompts, tem dificuldade em explicar os prompts, né? Então, isso é uma característica aí bastante interessante. E isso tudo leva a um detalhe que talvez hoje seja infinitamente grande para nós, que é a tomada de decisão com base em dados errados, né? Interpretar dados, interpretar conceitos é bastante difícil, né? Vou dar um exemplo bem idiota, mas talvez faça sentido na cabeça de vocês, que é aquela pessoa que você está dando uma aula ou está num lugar qualquer, ou dando uma palestra, conversando com alguém, e você vê uma pessoa lá no fundo com o braço cruzado, né? Teoricamente, no primeiro momento que você olha, você fala, todas as pessoas de braço cruzado, elas estão desinteressadas do assunto que você está falando. Só que em um dado momento, você passa perto da pessoa e percebe que o ar-condicionado está muito direcionado na posição dela. Ou seja, ela não está de braço cruzado por conta que ela não está interessada, ela está de braço cruzado porque ela está com frio, né? Então, às vezes, só que se eu não fosse até lá, eu não investigasse, talvez eu não saberia o que está acontecendo, né? E dentro dessa coisa de tomar dados errados e tal, começa a surgir o que nós chamamos de padrões, né? E aí eu já entro numa parte, né, super importante aí de análise do Evoque, que é por que padrões existem, né? Por que o ser humano segue padrões? Então, ou a alta performance, assim como qualquer outro executivo, profissional que você trabalhar, ele tem que ter duas regras muito claras na cabeça dele. A primeira, ele tem que ser disciplinado para algumas coisas e tem que ter hábito em outras coisas. Vou tentar explicar isso de uma forma que faça sentido, tá? Porque tem que ser indisciplinado, porque tem que ter hábitos e porque tem que ter alguns hábitos disciplinados. Quando você segue muito claramente uma disciplina, vou dar um exemplo simples, tá?
você vai fazer todas as manhãs, 7 horas da manhã você vai meditar, né? Então você se disciplina para todos os dias, 7 horas da manhã meditar. Qual é o lado ruim se você utilizar essa estrutura, né? Todos os dias, 7 horas da manhã, eu tenho que meditar, eu tenho que me disciplinar para meditar. Se você usar essa lógica mental, o dia que você não conseguir meditar às 7 horas da manhã, o teu dia talvez vai ser desconfortável e você vai achar que você não vai ter um dia legal, você errou porque você não cumpriu e tal. Por quê? Porque você disse para você que você tem que ter disciplina. Mas se você disser o seguinte, eu tenho que ter o hábito de meditar, parece que não muda muita coisa, mas muda completamente como você lida com as coisas. Então, você medita todos os dias. Então, meditar todos os dias é uma coisa e não horário. Porém, quando você estiver meditando, você terá disciplina ao meditar. Então, é muito importante a gente entender o conceito hábito e disciplina nesse momento, saber a diferenciação entre um e outro para fazer sentido na cabeça da gente. E por que padrões são importantes, né? Uma das curiosidades de padrão, imagina que você está chegando numa feira, ou num outro país, né? Aquelas feiras, feira da pulga, né? Que a gente chama. Você está chegando numa feira em outro país e você vê lá uma pessoa expondo uma série de objetos, né? E você olha aqueles objetos e você fica imaginando o que é aquilo ali. E você fica olhando, você vê que os objetos aparentemente são de barro, você fica olhando para ele, você vê que um ou outro tem um furo, né? Mas eles têm formatos completamente ímpares, distintos, e você fica olhando, olhando, até que você se vê e se pergunta pro dono da banca o que é. Ele pega um daqueles instrumentinhos de barro ali, assopra um deles e tira um som. Aí você imediatamente descobre que aquilo são instrumentos musicais. Você fala, nossa, olha, são apitos, né? São instrumentos musicais. Automaticamente, todos os outros, né, que tiverem barro, furo, você vai associar que são instrumentos de sopro, que também são apitos, que emitem som diferente e têm características diferentes. Imediatamente, o seu cérebro já começa a criar um monte de padrão para encaixar as coisas uma atrás da outra. Isso é uma característica humana e uma característica nossa de identificar padrões. Então, toda vez que você identifica um padrão, tudo automatiza para você. Lado bom do padrão, ele diminui a tua análise. Lado ruim do padrão, você tende a colocar coisas dentro de padrão que não seriam dentro de padrão. Então, essa é uma característica que os alta performance observam bastante, o que é padrão, o que é fora de padrão. Finalizando aqui com vocês, né? Performance versus resultado. Eu sempre gosto de dar uma paradinha nessa parte, né? Que a gente tem esse foco, porque focar só em resultados é um erro, né? Então a gente querer chegar, não interessa como, é um grande desafio para o alta performance, porque para ele o importante não é chegar, e sim como chegar, né? Então, para se ter performance, essa é a pergunta que você tem que fazer. Né? Como usar IA para identificar e treinar habilidades certas? Hoje a gente está vivendo muito isso, né? De como melhorar. Então, ao invés de você simplesmente catar um e-mail, né? Escrever e falar para o ChatGPT, escreva um e-mail para mim, talvez você pode escrever um e-mail e depois falar para o ChatGPT melhorar o e-mail para você. Você pode escrever uma carta, uma redação, um relatório e pedir para ele fazer correções de vocabulário. Né? Por exemplo, eu que escrevi até pouco tempo atrás para uma revista, eu pedi para que o ChatGPT colocasse palavras de um inglês mais rebuscado dentro dos textos que eu já estava colocando, então trazendo ali palavras, né, que sintetizavam melhor as ideias, então isso melhorava ali o meu vocabulário inglês, né? Como evoluir de uma forma consistente e real, então como que você busca essa evolução, né? Chega, né, de foco cego e resultado. As pessoas têm característica, né, de que o resultado... eu não quero dizer em nenhum momento que o resultado não é importante, né? Eu só quero dizer que como se alcança o resultado, não, né, a pior ou a melhor forma, né? A IA, para treinar as habilidades certas suas, evolua com direção e não com tentativa e erro, né? Não que tentativa e erro não seja bom, óbvio, você sempre vai errar uma série de vezes, então existe a forma com que você lida com o erro e a forma com que você provoca o erro. Então, por exemplo, quando eu lancei o Evoque, né, que eu lancei a primeira vez, que ele era um formulário de papel e eu tinha que testar e validar durante meu doutorado, era uma coisa muito feia, era uma coisa muito ruim, mas se não fosse aquela coisa feia, aquela coisa ruim, talvez
o Evoque nunca fosse o que ele é hoje, né? E assim como tantas outras pessoas, se vocês pegarem o Waze, a versão beta do Waze, né? Ela é a coisa mais ridícula que existe no mundo, né? Era uma tela em branco que ia fazendo um risco de caneta conforme os carros iam andando. Era muito horrível. E olha o que o Waze é hoje. Então a versão beta dele era bem ruim mesmo, né? Como identificar o que está travando o seu crescimento? Então esse é um dos propósitos aí do Evoque, porque a IA pode ser aliada no seu desenvolvimento. Então como que esse relatório pode te ajudar? E por fim, não é só assistir resultado, mas também entender, né, o que está te sabotando. E aí, finalizando já com vocês por aqui hoje, essa visão, né, do trilha e trilho. Né? Eu acho que quando a gente fala de performance, performance é muito mais uma trilha do que um trilho. Né? Um trilho é aquela coisa que vai te levar para o mesmo lugar, né? Seja para frente ou para trás, né? De uma forma estática. E a trilha te permite, né? Você revisitá-la, te permite aí você fazer alguns ajustes no caminho, te permite aí você fazer algumas análises aí em relação a isso. Eu tinha mais coisas que eu ia falar com vocês hoje, né? Mas assim, era uma estratégia de falar um pouquinho mais do que era o Evoque. Mas para a gente finalizar, eu só gostaria de deixar aqui para vocês, acho que é a mensagem final, né? Que busque, né? De uma forma ou de outra, desenvolver aí as suas habilidades, né? Seja elas quais forem, busque desenvolver. A gente está aqui para ajudar isso, né? Para ajudar vocês a desenvolver essas atividades. Isso tudo que eu falei para vocês fica depois disponível no meu canal, então depois, para aqueles que quiserem acessar, né, estão vendo aqui ou vem alguma outra mídia, tem o canal do YouTube. E para quem quiser me acompanhar ali no LinkedIn eu sou um pouco mais ativo, né, então fica aqui meu LinkedIn, Luiz Torres PhD, fique à vontade em me seguir lá no LinkedIn. Pessoal, era um pouquinho disso que eu queria conversar com vocês hoje, queria falar sobre essas coisas, né, era um assunto que eu trouxe para vocês. Foi questionado, né, nas últimas conversas, nas últimas lives, né, de uma ideia de sempre trazer conteúdo, trazer coisas que causem aí reflexões. Então, hoje eu trouxe conteúdo principalmente sobre grupos e equipes, e falando rapidamente aí de algumas características da equipe e de algumas características de habilidade, só para dar claramente esse overview aí de novos conteúdos que a gente vai trazer para vocês. Reafirmo que, tendo dúvidas, querendo saber um pouco mais, esses são os caminhos bem fáceis de você encontrar essas informações. Hoje tem um programa completo de performance no YouTube, então se você acessar meu canal, tem uma trilha lá chamada Trilha da Performance, que vai falar tudo isso que eu falei e infinitamente mais. E, claro, né, o LinkedIn, que fica uma rede social aí para vocês conversarem, beleza? Gi, hoje eu nem deixei você falar, né? Você hoje eu ocupei aí 100% da live falando, comecei falando e não parei mais. Mas se quiser fazer algum comentário, quiser falar alguma coisa, fica super à vontade aí de falar o que você... É que, na verdade, você se empolgou, né? Pegou o fio aí, foi desenrolando e foi indo. E você trouxe um conteúdo e uma abordagem bem explicativa, de uma forma simples e clara, bem enriquecedor, objetivo, fazendo essa comparação, né, que você fez de grupos e equipes, e essa enfatização de que exatamente é performance e como a gente pode desenvolver ou medir a nossa performance, né? Porque às vezes a gente acha que performa em algumas situações e será que estamos realmente performando? Então, o Evoque está aí para isso, né? Para ajudar a gente a estar quantificando essas habilidades e saber exatamente onde e como, de que jeito a gente performa. Sim. Você trouxe isso de uma forma bem explicadinha, foi parabéns. Maravilha, obrigado. E é isso daí, pessoal. Então, por hoje é só.
Queria demais agradecer. Deixamos aí que vocês, por favor, né, que estão assistindo gravado, que estão vendo isso no outro momento e quiserem fazer algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, super à vontade. No mais, beijo no coração, boas semanas a todos e até quarta-feira que vem. A gente está aqui todas as quartas-feiras, às 19h30, horário Brasília. Então, convido você, a próxima quarta-feira, 19h30, está aqui com a gente de novo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Luiz. Até Tchau, mais. tchau.